boa noite a todo mundo. É sempre um prazer voltar aqui para falar nesse curso que é interessantíssimo, é um dos únicos do Brasil que eu conheço que abrange essa área de direito dos museus, do mercado de arte, né? Esse módulo especificamente, direito da cultura, é um módulo com que os alunos vão se deparar com as várias questões jurídicas do mundo da arte. É um módulo muito curioso, porque os alunos têm chance de ver que o direito já vem lidando com o artístico há muito tempo, em várias perspectivas, e o que eu pretendo abordar, enfim, na noite de hoje, nessa primeira aula, é uma introdução a essas questões. Enfim, sistematizar de onde é que vem essa conversa, como é que surge esse diálogo entre o jurídico e o artístico. Basicamente, o que eu gostaria de sistematizar é como é que o direito começou a conversar com a arte. Tá? Eu vou, então, fazer uma apresentação, eu tenho aqui uma apresentação, e ia propor aos alunos que eu fizesse a apresentação e, no final, eu acabo uns minutos antes para a gente, então, dialogar, para vocês falarem dúvidas, sugestões, enfim, o que quiserem que acharem necessário para a gente conversar um pouco. Eu acho que isso também é muito, muito rico. Deixa eu, então, abrir aqui essa apresentação. A partir desse momento, eu não estou vendo mais ninguém. Então, se por acaso alguém deixar de me ver, ou deixar de escutar, ou sair do ar, me dê aqui um toque no celular, alguma coisa, que eu estou sem. Combinado assim? Sim, sim. Combinado, professor. Combinado. Bom, como eu tinha dito, então, eu preparei essa apresentação no intuito de introduzir a dimensão jurídica da arte, da cultura. O que é que essas duas coisas têm em comum? O direito tem algo a ver com a cultura e com a arte? Bom, para começar, eu queria fazer uma provocação inicial, lembrando de um professor norte-americano chamado Charles Alan Wright, que era um grande constitucionalista americano e estudava linguagem jurídica e tal, advogado, foi assessor de ministros da Justiça, assessor de ministros da Suprema Corte norte-americana, e ele tinha uma frase que dizia que o único instrumento de trabalho do jurista é a palavra. Nós, do direito, estamos o tempo todo empregando técnicas de interpretar, de produzir palavras. Ler a lei, o contrato, a Constituição, escrever um projeto de lei, escrever um contrato, interpretar cláusulas, interpretar normas. O único instrumento de trabalho do jurista seria a palavra. O mundo do direito, portanto, seria um mundo única e exclusivamente verbal. Bom, será que isso é verdade? Bom, anos antes do professor Charles Alan Wright ter dito isso, um grande ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, até hoje o ministro mais citado, né, da Suprema, os precedentes dele são os mais citados ainda hoje. Ele dizia que, e é uma citação dele aí, de fato, o direito não é o lugar nem para o artista, nem o poeta. Vocês veem aí, com esse sorriso simpático, o ministro Oliver Wendell Holmes, que disse essa frase numa conferência para alunos da Universidade de Harvard, ainda no final do século XIX. E por essas duas frases, parece que o mundo do direito e o mundo da arte, da cultura, da literatura andam um de costas para o outro. Né? Não haveria interseção nenhuma entre o jurídico e o artístico. Até porque o mundo do direito seria aquele mundo careta, quadrado, da previsibilidade, da regularidade, da certeza, onde o valor fundamental seria a justiça, a precisão, seria esse mundo da palavra, do escrito, da letra, e o mundo da iconofobia, ou seja, do pavor da imagem. O que o jurista apreciaria seria o texto. Ao contrário do mundo da arte,
que seria o mundo da leveza, da maleabilidade, da criatividade, da inovação, da revolução. O mundo cujo valor central não seria mais a justiça, mas a beleza, talvez, né? O mundo da polissemia, o mundo da imagem, e não mais o mundo da palavra, o mundo das figuras de linguagem, das metáforas, das imagens, da linha traço e não mais da linha letra, enfim, o universo da iconofilia, desse amor à imagem. Bom, e como é que esses dois mundos poderiam conversar? Mundos tão diferentes poderiam começar. O fato é que esse diálogo entre o jurídico e o artístico, ele já começa a partir da Constituição. Na própria Constituição, não só do Brasil, mas mundo afora, você vai encontrar uma série de temas que obrigam necessariamente o jurídico a dialogar, a conversar com o artístico, com o cultural. Há diversos temas nas constituições mundo afora de países mais à esquerda, mais à direita, mais conservadores, mais liberais, independentemente da estrutura de país, de Estado, de democracia que se tenha, há sempre referências a coisas como direitos autorais, que tipo de proteção se goza naquele Estado, naquele território, nos direitos autorais, qual é o tipo de liberdade de expressão, se há liberdade de expressão, se não há liberdade de expressão, se há censura. É até, às vezes, esquizofrênico, eu diria, notar que nos países com as ditaduras mais duras, mais sanguinárias, pelo menos na Constituição se garante lá a liberdade de expressão e a ausência de censura. A Constituição do Brasil de 67, 69, por exemplo, proibia a censura, e a gente vivia, né, em plena censura. Há também questões como diversidade cultural, direito dos prisioneiros. Os prisioneiros podem ter acesso a livros, a literatura. Os prisioneiros, os detentos, teriam direito de publicar seus livros. Isso é mais ou menos discutido no direito constitucional, mundo afora. Aliás, nos próximos dias, o Supremo Tribunal Federal vai mesmo discutir uma questão dessa. Se um preso que fez lá um diário durante o seu período na cadeia, se ele poderia ou não publicar um artigo, porque a direção do presídio tinha tomado esse diário dele. Enfim, que tipo de proteção, que tipo de apoio é possível o Estado oferecer às artes e aos artistas? Subsídios, auxílios, fundos culturais? Que tipo de acesso à educação e à cultura é possível? Tanto para produzir cultura, o ensino da pintura, o ensino da música e tal, como acesso para consumir bens culturais. O que é que o direito constitucional, o que é que os estados dizem sobre isso? Qual é o papel político dos literatos? É possível a presença de intelectuais, de literatos engajados, artistas engajados, ou não? Há um tipo de conselho oficial, de licença, de autorização para só artistas do establishment eles participarem da cena pública. Tudo isso, repito, é definido em muitas constituições mundo afora. Quais são os limites, os conceitos de obscenidade, de blasfêmia, de honra, de privacidade, como é a proteção disso tudo? Enfim, já a partir do texto constitucional, aquilo que nós, juristas, aqui chamamos de direito positivo, isso tudo é definido, tem assento na Constituição. Um cacuete, às vezes, nosso, dos juristas, eu sei que nem todos aqui têm formação jurídica. Então, se por acaso algum conceito passar sem muita clareza, por favor, me interrompa, que eu tento traduzir imediatamente, tá? Bom, então, já no direito constitucional, já na Constituição, uma série de temas culturais estão presentes. Né? Uma primeira interseção, digamos assim. Tá? É interessante perceber que há um site do Google, que pertence ao Google, um projeto do Google chamado Projeto Constitute. Esse projeto ele reproduz em espanhol e em inglês todas as constituições do mundo. Todas as constituições conhecidas, está lá em inglês
e em espanhol. Se a gente colocar a palavra cultura, você vai encontrar 171 textos constitucionais, constituições, em que aparece a palavra cultura. Portanto, é quase a totalidade. Para vocês terem ideia, a ONU tem 182 países entre observadores e membros. A FIFA tem um pouco mais, tem cerca de 210 Estados-membros. Então, digamos que tenha no mundo hoje 200 e poucos Estados soberanos. Desses, 171, nas suas constituições, trazem alguma referência à cultura. Portanto, é um tema onipresente no direito. Tá? As questões jurídicas, legais da cultura sempre estiveram presentes de alguma forma ou de outra dentro, ou pelo menos na periferia do mundo jurídico. Mas há outras formas de contato da cultura com o direito, do artístico com o jurídico. Há poucos minutos atrás, eu citei a frase do Oliver Wendell Holmes, o ministro da Suprema Corte americana do início do século, que dizia que o direito não era certamente o lugar para o artista e o poeta. O ministro da Suprema Corte, o equivalente nosso ao ministro do STF. Bom, um outro ministro da Suprema Corte americana, Felix Frankfurter, ele tem uma posição exatamente oposta àquela. E é interessante que ele externa essa posição nos anos 50, quando um menininho, um rapazinho de 12, 13 anos, faz uma carta para o ministro Felix Frankfurter perguntando o que é que ele deveria. O menininho diz. O menino se chamava Paul Closen Jr. E o tal Paul escreve uma carta para o ministro e pergunta a ele o que é que ele deveria estudar ou ler para se tornar um grande jurista, porque ele adorava a profissão jurídica e que certamente, quando tivesse para entrar na faculdade, iria entrar na faculdade de Direito para seguir a carreira aí, ou de advogado, ou de juiz, e o que é que ele deveria ler, estudar e tal, que manuais ele já poderia ir lendo, o que é que ele recomendava. E Felix Frankfurter, por incrível que pareça, responde a essa carta de Paul Clausen Jr., dizendo o seguinte: meu caro Paul, meu querido Paul, ninguém pode ser um jurista verdadeiramente competente a menos que seja um homem culto. É importante que um jurista cultive as faculdades imaginativas, lendo poesia, vendo grandes pinturas e ouvindo excelente música. E aí ele segue, em suma, dizendo que muito mais importante do que o tal Paul estar preocupado com 12, 13 anos em ler manuais ou casos ou jurisprudência de direito constitucional, de direito penal e tal, ele era que aprimorar a sua cultura humanística. Isso é muito interessante, porque é exatamente o oposto do que disse antes o juiz Holmes. O direito, sim, tem um espaço para o poeta, para o artista. Que tipo de espaço? Bom, e aí eu começo, então, para tratar desse espaço artístico dentro do direito, lembrando de uma frase de Fernando Pessoa, que ele diz que toda arte é uma forma de literatura, porque toda arte é dizer qualquer coisa. E aí ele prossegue. Há duas formas de dizer: falar e estar calado. As artes que não são a literatura são as projeções de um silêncio expressivo, que há que se procurar em toda arte que não é a literatura a frase silenciosa que ela contém, ou o poema silencioso, ou o romance, ou o drama que ele contém. Enfim, Fernando Pessoa, ao escrever o prefácio para esse catálogo do primeiro Salão dos Artistas Independentes, uma espécie de ser um catálogo para exposição do que equivaleria mais ou menos aqui a nossa Semana de Arte Moderna, ele atesta que toda arte é dizer alguma coisa. Nós estamos o tempo inteiro, através da arte, dizendo algo. Isso talvez seja um dos primeiros campos de interseção também nessa dimensão entre o artístico e o jurídico, porque o direito também está o tempo inteiro dizendo alguma coisa.
quem produz um acórdão, um parecer, uma sentença, um texto de constituição, um texto de lei, ou quem interpreta, ou até quem silencia no mundo do direito, sempre está querendo dizer alguma coisa. Quando um réu silencia, quando a administração pública silencia, sempre é possível extrair dali algum tipo de linguagem. Bom, mas enfim, o que é que o direito tem a ver com a poesia, a pintura e a música mencionadas pelo tal juiz Félix Frankfurter? O que é que uma coisa poderia dizer a outra? E aqui eu começo essa conversa ultrapassando essa dimensão das falas, da linguagem e tal, tentando sistematizar essa interseção entre direito e cultura, o direito e arte, em 8 pontos iniciais. E o primeiro desses pontos são os temas. Os temas da cultura, das artes, os temas da literatura, são os mesmíssimos temas do direito, que são os temas da vida. É impossível se fazer arte, cultura, literatura numa dimensão exterior à dimensão da vida. Assim como é impossível pensar num direito que não trate das questões, das gramáticas da vida. Exemplos concretos. Abra uma peça de teatro, um poema, abra um livro, vá numa exposição. O que é que você vai ver ali? É uma cena de um casamento, de uma paisagem, uma cena triste, uma cena alegre, pessoas que são a morte, um casamento, a paixão, a traição, qualquer música, qualquer romance vão tratar dessas coisas que são também as coisas do direito. Até mesmo naquelas obras de arte mais abstratas que negam tudo, a presença do humano se faz presente pela sua negação. Tá certo? Então, os temas do direito são sempre os temas da arte. Pegue um samba, pega um enredo de escola de samba, pega um frevo. As letras vão tratar dos temas do Código Civil, do Código Penal, do direito ambiental, dessas coisas que são as coisas da vida. Segundo ponto, isso tudo só é possível porque o direito e as artes em geral se exprimem, se expressam por essa coisa chamada linguagem. O direito só existe porque ele também é uma manifestação linguística. Eu não preciso dizer a ninguém que as artes em geral também são manifestações artísticas. Está aí Fernando Pessoa. A obra de arte é sempre dizer alguma coisa. Está aí Gadamer, que diz a mesma coisa. A obra de arte está o tempo todo exigindo uma hermenêutica, uma interpretação. Até mesmo quando ela nada fala, um silêncio. Um quadro um branco sobre branco. 4 minutos e 33 segundos de silêncio. O que é que essas obras de arte dizem quando silenciam, quando não à primeira vista, não trazem cor, desenho, traço, som, melodia? O que é que o silêncio do réu pode nos dizer? O silêncio do contrato, o silêncio do legislador, o silêncio da administração pública. Ou seja, até quando a arte ou o direito silenciam, eles dizem algo. Só que esse dizer algo não é simples dizer como se a gente desse um mergulho nesse silêncio ou nessa linguagem e saísse de lá com o conteúdo, a mensagem. Isso não existe. Essa operação é muito mais uma operação de interpretação, de traduzir a linguagem, o silêncio, atribuindo sentidos, tanto no direito quanto nas artes, na literatura, no cinema, na ópera. É fundamental, é indispensável a interpretação. Não existe norma jurídica, não existe obra de arte que dispense interpretação. No direito, tem um ditado muito comum de se escutar entre advogados, juízes, no sentido de que, não, quando a norma é clara, dispensa interpretação. Só que isso é um contrassenso, um paradoxo, é algo ilógico,
Porque até para saber se a norma é clara, eu tenho que interpretá-la, tá certo? Então, quem compõe uma peça musical, compõe para que aquilo seja interpretado por um músico, por um cantor, por uma banda. Quem compõe um texto constitucional, um texto de lei, um texto de contrato, compõe para que aquilo também seja interpretado por um delegado, um procurador, um juiz, um ministro, um assessor jurídico, um advogado. Bom, quinto ponto de interseção entre o jurídico e o artístico. Os dois, o direito e as artes, estão repletos de ficções. O direito e as artes estão repletos de ficções. Bom, quanto às artes, eu não preciso dizer. As artes, o tempo todo a gente vê essas ficções. É um animal que fala numa fábula, é uma casa que voa num quadro surrealista, é um elefante da perna muito fininha num quadro de Dalí. Né? As ficções na literatura, na poesia, o tempo todo. E o direito? O direito também. O direito está o tempo todo lidando com essa dimensão ficcional. O que é uma empresa? É uma ficção. A pessoa jurídica é uma ficção. O território do país, uma fronteira, é uma ficção. Uma ficção que se convencionou acreditar e tomar como verdade. Mas são ficções. Uma herança, personalidade jurídica, tudo isso é ficcional. E tão ficcional quanto aquilo que se pode ler num romance, com uma diferença. O direito ele tem determinados padrões, limites para interpretação, para ficção. Já o mundo artístico brinca de esgarçar, de esticar, de expandir os limites das ficções, da interpretação, da linguagem. O grande prazer do artista é expandir o limite da sua linguagem, certo? Bom, sexto ponto de interseção entre o artístico e o jurídico: o improviso e a inovação. O improviso e a inovação estão presentes o tempo inteiro no direito e nas artes. Improviso e inovação, não no sentido, digamos, pejorativo da coisa feita assim, como uma gambiarra. Ah, isso aqui é só improviso. Ah, não, ele vai fazer uma coisa assim, relaxadamente, vai improvisar na hora, vai inventar qualquer coisa e se vira. Não, não nesse sentido negativo da gambiarra. O improviso aqui, a inovação, no sentido, digamos, do absoluto apuro técnico, por exemplo, do músico que tem domínio da partitura e domínio do instrumento e consegue ali incluir entre uma nota e outra uma terceira nota que a princípio não estava prevista na partitura. Esse é o sentido do improviso, de alguém que maneja tão bem, tem um conhecimento tão profundo do seu instrumento, do pincel, do lápis, da linguagem, do instrumento musical, que ele consegue improvisar. Só consegue improvisar quem detém esse conhecimento fundamental, esse conhecimento extremamente técnico, essa habilidade suprema. Isso existe na arte, na música, na literatura, o repentista que consegue improvisar, criar na hora, o rapper que consegue criar na hora um verso tal. Isso existe também no direito. O direito improvisa e inova muito. Vou dar um exemplo. O texto da Constituição, ele, em grande medida, é o mesmo, desde 1988, só que a nossa vida, de tão complexa, vai exigindo novas respostas. E muitas vezes o juiz não encontra na Constituição, na linha da Constituição, no texto da Constituição, no preto e no branco da Constituição, uma resposta para aquela nova situação, o avanço da inteligência artificial, a clonagem de seres humanos, desafios impostos pela tecnologia, pelas novas relações sociais, pelas novas configurações familiares. E o jurista é obrigado a improvisar, ou trazendo elementos extrajurídicos, ou de outros ramos do direito, de outros países, mas ele tem que dar uma resposta. O Supremo Tribunal Federal
toda semana, toda quarta-feira, toda terça, quarta e quinta, na verdade, se reúne e às vezes oferece respostas inovadoras que a princípio não constavam do texto constitucional ou legal, mas isso não quer dizer que não tenham amparo e fundamento jurídico. Então, o direito, o direito, digamos, legislado, a lei, o código, a Constituição, ele é sempre retaguarda. A velocidade do direito não é a velocidade da sociedade. A velocidade do direito é sempre a velocidade do discurso parlamentar. Aliás, a velocidade do direito é a seguinte: é preciso que um fato se repita algumas vezes para que aquele fato chame, desperte a atenção de um deputado, de um senador, para aí sim ele oferecer um projeto de lei, vai ser discutido e tal, até que aquilo vire uma lei e comece a ser implementada, né, executada. Ora, isso é muito mais lento, muito mais devagar do que a dinâmica social, a dinâmica da economia, as dinâmicas das paixões, as dinâmicas familiares, tudo isso é muito mais rápido. Então, o direito ele não pode perder esse descompasso com a sociedade. Embora a legislação seja mais lenta, o direito, como um todo, precisa oferecer respostas mais ágeis, daí ser indispensável o improviso e a inovação. Repetindo que improviso aqui só consegue improvisar quem detém conhecimento técnico profundo da determinada matéria. Sétimo ponto de interseção entre direito e cultura, direito e artes. Linhas. Esse conceito que a princípio parece tão longe do direito, mas que é tão próximo das artes, o que é que esse conceito tem de fato de interseção? Ora, quanto às artes, eu não preciso falar muito. O conceito de linha, um conceito, aliás, antiquíssimo, né? Já os gregos antigos, os filósofos gregos já falavam na geometria e tal. Esse conceito de linha era conhecido muito antes nos egípcios, né? Muito antes até dos gregos e tal. Pois bem, esse conceito de linha, né? Esse conceito elementar, ele está na arte não só como a linha traço do desenho, da pintura, da linha letra do poema, a linha letra do romance, mas também a linha melódica, a linha cinematográfica, a linha do enredo, do roteiro, a linha melódica de uma música, a linha que conta uma história em uma ópera. Esse conceito de linha está presente em várias manifestações artísticas. E no direito, essa linha também existe? É claro, o direito ele se construiu ao redor dessa noção de linha, a linha do processo, a linha de parentesco, a linha que define uma fronteira entre um país e outro, a linha que separa a propriedade de fulano da propriedade de Beltrano, a linha que diz daqui para cá é meu, daqui para lá é seu. Portanto, essa noção de linha ela é essencial no direito, tanto quanto nas artes. Oitavo ponto em comum, oitavo ponto de interseção entre o jurídico e o artístico, os comportamentos. Ou melhor, a capacidade, a possibilidade das artes e do direito moldarem, modificarem, conduzirem comportamentos. Bom, no direito isso é mais exuberante, digamos assim. Quando um Código Penal diz que se alguém matar, pode incorrer numa pena de até 30 anos de prisão. Bom, aquilo, o efeito que se espera é que aquilo desencoraje alguém que está pensando, que cogita matar alguém. Não é verdade? Bom, quando uma norma jurídica estabelece que andar na contramão é uma infração de trânsito gravíssima que traz consequências como ponto na carteira, como multa e tal, o efeito que se espera é dissuasório de que alguém não ande, não pretenda andar na contramão. Portanto, o direito ele é concebido para modificar, para conduzir o comportamento das pessoas. E também há, digamos, não só
pena, mas prêmios também. Então, você que cumpre uma obrigação antecipadamente pode ter um desconto. Você que cumpre determinada obrigação legal pode ser dispensado do trabalho. Por exemplo, você que atua como mesário na eleição é dispensado alguns dias do trabalho. Ou seja, para incentivar o comportamento das pessoas a se tornarem mesários eleitorais, a norma jurídica cria determinados incentivos, né, determinados prêmios. Ou seja, o direito ele tem essa capacidade de moldar, de mover as pessoas numa certa direção. A arte também, a cultura, a música, a literatura, por incrível que pareça, também pode ter essa capacidade de movimentar as pessoas. Bom, é verdade que nem todo mundo acredita nisso. E eu trago aí uma frase muito. Pois não? Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Bom, e eu trago então aí uma frase de um poeta norte-americano chamado W.H. Auden, W.H. Auden, em que ele diz o seguinte: eu sei que, mesmo com todos os versos que escrevi, mesmo com todas as posições que eu tomei, eu não salvei um único judeu. A história política do mundo teria sido exatamente a mesma se não tivesse sido escrito um único poema, nem pintado um único quadro, nem composto um único compasso de música. Portanto, a visão de W.H. Auden é completamente pessimista em relação a esse poder da arte de modificar o comportamento das pessoas. Bom, eu não concordo com essa visão pessimista de W.H. Auden, porque nas ditaduras a primeira preocupação geralmente é perseguir o artista, silenciar o artista, censurar o artista. Está aí uma notícia mais ou menos recente, 2 anos atrás, o Talibã queima instrumentos musicais no Afeganistão. Por quê? Porque a cultura, a música, a literatura, a poesia, a ópera tem esse poder de unir, de denunciar, de fortalecer, de transgredir, de denunciar, certo? Então, a música, as artes têm essa possibilidade de mover o comportamento das pessoas, tanto que nos governos ditatoriais há essa preocupação quase que generalizada de censurar, de punir, de prender. Bom, há alguns exemplos, digamos, mais concretos, mais palpáveis dessa dimensão persuasória, persuasiva da arte. As Nações Unidas, há uns anos, um tribunal internacional das Nações Unidas para Ruanda, há uns anos atrás, condenou Simon Bikindi por uma conduta de incentivo ao de genocídio de maneira muito peculiar. Vejam só, Simon Bikindi ele era o ministro da cultura, ele era um músico, um popstar, sei lá, um Roberto Carlos nos anos 60, 70, para a juventude, altamente alguém que tinha uma grande influência no meio pop, no meio cultural de Ruanda, e torna-se ministro da cultura. E uma vez no ministério, como, aliás, Gilberto Gil foi nosso ministro da cultura, certo? Então, uma vez no ministério, Simon Bikindi começa a compor e a divulgar músicas que incentivavam o ódio étnico entre as duas etnias do povo de Ruanda, os Tutsis e os Hutus. Ele incentivava essa briga, essa inimizade e tal, e o genocídio de uma parte da população sobre a outra. Essas músicas eram gravadas em cassetes e divulgadas em rádios piratas, alto-falantes no meio das cidades, arremessadas de avião no meio de vilas, de vilarejos, de aldeias, tá certo? Então, passado o genocídio duríssimo, sangrento de Ruanda, o Tribunal Internacional da ONU para os crimes cometidos em Ruanda decidiu condenar Simon Bikindi apenas pelo fato dele ter sido o compositor, o autor, o divulgador desse tipo de música que incentivava o ódio entre Tutsis e Hutus.
Ou seja, a ONU está dizendo que a música tem, de fato, um poder violentíssimo, um poder arrebatador de mobilizar, de conduzir as pessoas para o genocídio. Para além desse exemplo, digamos, mais jurídicos, eu queria trazer dois exemplos também agora da medicina. Por exemplo, há uns anos atrás, um grupo de médicos de um hospital de Florença, na Itália, detectou uma síndrome chamada Síndrome de Stendhal. O que é essa Síndrome de Stendhal? Turistas que visitavam Florença, que passavam por vários museus, passavam o dia rodando, vendo obras de Michelangelo, de Da Vinci, Museu, Galeria Uffizi, Galeria da Academia, etc. e tal. À noite, muitos deles tinham pressão baixa, tontura, desmaio, febre, e iam ao hospital. E o traço comum em todos esses turistas era a superexposição à arte. Um grupo de médicos, então, conseguiu demonstrar que a arte tinha essa capacidade de mexer no metabolismo das pessoas. A arte era capaz de biologicamente afetar as pessoas. E essa, entre aspas, doença recebeu o nome de Síndrome de Stendhal. Há uma outra manifestação médica descoberta ou comentada, enfim, pelo psiquiatra Oliver Sacks, chamada de a epilepsia musicogênica. O que é essa epilepsia? É que todo um paciente dessa epilepsia musicogênica, toda vez que ele escuta uma determinada música, um determinado som, um determinado cantor, ele entra em convulsão, tem uma crise epiléptica. Ora, a música, portanto, atingia determinadas áreas do cérebro dessas pessoas e conseguia modificar o estado das ondas cerebrais. Bom, isso é um indicador evidente também, uma evidência clara de que as artes modificam o comportamento das pessoas, tanto quanto o direito. Trago agora dois exemplos mais do artístico realmente contemporâneo. Primeiro, Banksy, o grafiteiro. Banksy começou a grafitar em determinados muros, determinadas paredes de Londres, esse aviso aí. Esta é uma área de grafite autorizada pela coroa. Grafitava isso, que parecia tem lá um brasão, umas letras assim muito formais e tal, um design muito oficialesco. Isso parecia alguma coisa oficial, e aquele muro branco, imaculado, virginal, de uma hora para outra, só porque amanhecia um dia com esse tipo de indicação, ele ficava coberto de grafites. As pessoas até respeitavam a parede branca. Na hora que Banksy pintava isso, pumba, explodia a vontade das pessoas, como se ele estivesse dizendo: venha cá pichar, pintar, grafitar essa parede. Tá certo? Interessante como isso modificava, como isso chamava a atenção das pessoas. Um outro exemplo foi há uns anos atrás, no Rio de Janeiro, os trens da Central do Brasil. Vocês podem imaginar os trens da Central do Brasil, logo cedo da manhã, hora do rush, lotados, amanhecem com esses avisos aí pregados nas janelas, nas portas. Atenção, em horários de pico, pode ser necessário que você deixe outras pessoas sentarem no seu colo. E o aviso tinha o logo da concessionária dos trens, a Supervia, da Prefeitura do Rio de Janeiro e tal. Bom, o que é que as pessoas pensaram? Era um aviso oficial. Criou-se um rebu maior do mundo, uma confusão sem tamanho. Alguns gritavam: no meu colo ninguém senta. Alguém gritava: eu vou me sentar, estou cansado, está apertado, eu quero sentar. Ninguém senta, senta. Confusão, polícia, helicóptero, para-trem, enfim, uma zorra completa. Os trens param de circular. E com o passar das horas ao longo do dia, se descobriu que aquilo não passava de um arte-ataque de um artista contemporâneo nas composições da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Portanto, a arte é capaz, sim, de tocar biologicamente as pessoas, de movimentar as pessoas. Há uns bons anos atrás, 2 ou 3 anos atrás,
a Comissão Europeia, ou seja, o órgão, o poder executivo da União Europeia, divulgou esse relatório aí chamado Cultura e Democracia, as evidências. E é interessante que nesse relatório a Comissão Europeia apontou, por exemplo, que quanto maior a participação das pessoas em atividades culturais, maior também era, por exemplo, a probabilidade da pessoa votar. O voto não é obrigatório nos países da União Europeia. Então, mas quanto mais engajados em atividades culturais eles eram, maior era a possibilidade deles votarem, fazer voluntariado, participar de atividades, projetos, organizações da comunidade. Sentimento era maior, o sentimento de pertença a uma comunidade, a tolerância, a confiança, a empatia por pessoas de diferentes origens, o desenvolvimento da expressão, o desenvolvimento da autoexpressão, da capacidade de ouvir os outros, de compreender as perspectivas diferentes, de aumentar a compreensão da alteridade. Vejam como a participação em corais, em quadrilhas, em orquestras sociais, em atividades sociais, como isso tudo tinha um impacto positivo na sociedade. Há uns anos atrás, um escritor inglês chamado Alan Bennett, ele publica essa novela aí, The Uncommon Reader, o leitor incomum, em que ele traz uma novela, na verdade um conto um pouco mais extenso, 90, 100 páginas, muito curioso. Ele diz que a rainha Elizabeth está passeando pelo Palácio de Buckingham no belo dia e se depara com um daqueles carros que são bibliotecas ambulantes. E ela vai lá cumprimentar, fazer uma social, cumprimentar as pessoas, e para fazer esse social, ela puxa um livro e leva para casa e começa a ler. A rainha, então, a partir daquele momento, se torna viciada em literatura. E aí começa a gerar uma série de situações, às vezes engraçadas, às vezes trágicas, tudo causado pelo repentino amor, pela repentina paixão da rainha pela literatura. E por trás desse engenhoso enredo ficam questões como: em que medida um governante apaixonado pela literatura exerce um poder diferente sobre os cidadãos? A gente já teve vários casos de ministros intelectuais, governadores, vice-governadores, presidente da República, que escrevia, que era literato, que foi para a Academia Brasileira de Letras. Isso muda alguma coisa? A gente tem alguma relação de um governo melhor ou pior por conta disso? Ou seja, qual é o poder da literatura, da arte sobre a cidadania? Qual é a função da literatura em relação à liberdade? A literatura liberta? A literatura aprisiona? Bom, o Estado de direito é diferente sob a chefia de alguém que é um intelectual, um artista, um literato, certo? A gente tem deputados artistas, deputados músicos, deputados cantores, humoristas, tem de palhaço, tem de tudo. Isso é melhor ou é pior? Há espaço para a literatura no exercício do poder? Portanto, nesse sobrevoo rápido, eu já mostrei 8 pontos de interseção entre a literatura, as artes, o cinema, a cultura e o direito. Quero enfrentar um 9º ponto: a estética. A estética está presente tanto no direito quanto nas artes em geral. Nas artes em geral, eu não preciso mencionar. Toda obra de arte ou defende ou contraria algum tipo de estética. Tem sempre uma dimensão estética, ou para reforçar, ou para ignorar, ou para denunciar, ou para controverter algum tipo de senso estético. E o direito também. O direito tem essa dimensão estética o tempo inteiro, certo? A começar, digamos, por uma faceta mais evidente, que é essa faceta visual. O mundo do direito, ele é um mundo muito visual, muito coreográfico. Quem já viu uma audiência, quem já viu um tribunal do júri, quem já viu um filme de julgamento, tem sempre um senta, levanta, toga, alguém que fala com um gesto mais exuberante.
o direito ele é feito dessa dimensão visual. É tanto que, em 1899, um professor belga, um jurista belga chamado Edmond Picard, ele escreve um livro chamado O Direito Puro, Le Droit Pur, em que ele defende que o direito de puro não tem nada, certo? Muitos anos depois, nos anos 20, um outro jurista, dessa vez um austríaco chamado Hans Kelsen, ele vai escrever uma teoria pura do direito, mas cerca de 25, 30 anos antes, Edmond Picard, esse belga, ele já defende que o direito de puro não tem absolutamente nada. E ele completa: o direito e as artes em geral, eles devem se ajudar, se compreender mutuamente, ajudar mutuamente. Excluir o direito de perto das artes ou as artes de perto do direito é alijar, é enfraquecer um ou outro. Direito e as artes têm que estar lado a lado, de mãos dadas. É interessante que Edmond Picard escreve isso em 1899. Em 1927, um professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, que viria a ser a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, hoje em dia, um professor chamado Otávio Kelly, publica esse livro, A Estética do Direito. Otávio Kelly, inclusive, defendendo essa dimensão estética do direito, muitos anos depois, nos anos 40, vai se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Deixa eu só retornar aqui para dizer que esse livro, O Direito Puro, de Edmond Picard, ele chega a ser traduzido no Brasil nos anos 40, depois, portanto, do livro do professor Otávio Kelly, e é possível encontrá-lo em português, em sites de sebos e tal, como Estante Virtual, etc. Certo? Então, A Estética do Direito, de Otávio Kelly, de 1927, defendendo que o direito tinha essa dimensão estética, essa preocupação com o gesto, a cor, a coreografia, o visível, etc. Não é à toa, obviamente, não é à toa que gente como Vassily Kandinsky, Edgar Degas, Paul Cézanne, Matisse, artistas, portanto, da primeira linha, né, do cenário internacional, artistas também brasileiros de grande renome, Sônia Gomes, artistas de ontem e de hoje, Marcelo Conrado, tenham sido artistas que tiveram uma formação jurídica, tinham um background jurídico. Você tinha também, por outro lado, juristas, juízes, professores, magistrados, ministros de Suprema Corte e tal, que também tinham um lado artístico muito exuberante, muito forte. O professor Francisco Balaguer Callejon, Paulo Ferreira da Cunha, o juiz Pierre Caveiat, o professor Andreas Filipopoulos Michalopoulos, e vários outros do Brasil, do exterior. A professora Maria Francisca Carneiro, Luiz Gustavo Vardânego Vidal. Bom, poderia aqui citar mais inúmeros nomes, tanto de artistas que tinham formação jurídica, como de juristas que exerciam esse lado artístico. Por exemplo, o juiz Pierre Caveiat, um juiz francês, durante as audiências ele fazia aquarelas sobre a cena da audiência, expôs diversas vezes essas aquarelas. Vassily Kandinsky é um caso também interessante, que ele era professor da Faculdade de Direito da Universidade de Moscou e teve uma espécie de um êxtase estético ao assistir a Cavalgada das Valquírias, ao escutar uma ópera de Wagner, e decide abandonar o direito para abraçar a carreira de pintor. Vai para a Alemanha e tal, e se torna um dos grandes nomes da Bauhaus. Mas ele, nos seus escritos, nas suas memórias, sempre disse da sua paixão pela racionalidade, pela linearidade do mundo jurídico. E é isso que ele pinta. A racionalidade, a linearidade do ponto, do círculo, do traço, da linha, não é verdade? Em suma, por que eu estou dizendo isso? Porque certamente essas pessoas
trouxeram do direito algo para levar para a arte ou trouxeram algo da arte para levar para o direito. É difícil entender o que é, até que ponto, em que medida uma coisa tocou na outra, mas certamente que houve aí interseções, houve. Essa dimensão estética do direito, poderia citar aqui vários exemplos, vários. Cito 2 casos mais pitorescos. Da dimensão visual, a estética jurídica nessa dimensão agora da roupa, do costume, né, do vestir-se. O direito, como eu disse, ele era muito cenográfico. Está aí, nesse lado esquerdo, uma roupa de um procurador francês, aí você tem l'habit do procureur, um procurador francês do século XVIII, 1700 e tal, da virada do século XVII para XVIII, 1600, 1700. Em cada saquinho desse, ele guardava as informações de um processo que estava em andamento. Quando ele chegava em casa à noite, ele pendurava aquele saquinho na parede, no prego, enfim, no outro dia voltava a pendurá-lo na capa e ia para o fórum. Algo como se algo equivalente às pastas do computador de hoje, certo? E é justamente dessa conduta de pendurar o saquinho com as informações do processo num prego na parede que nasce a expressão litis pendente. Enquanto a litis estivesse pendente na parede, o processo estava caminhando. Bom, por outro lado, você tem aí a figura um procurador também na Veneza do século XVI, 1500, 1580, início do século XVII, 1600 e tal, de um vermelho exuberante, né? O vermelho era a cor, a primeira cor dominada pelo homem, uma das primeiras cores foi a cor vermelha, a cor do fogo, a cor do sangue, né? A cor do ferro se pintava nas paredes das cavernas e tal. Então, é exatamente essa preocupação do jurista, do advogado, do procurador, de se distinguir. Num tempo que não havia fotografia, num tempo que não havia diário oficial, num tempo que não havia imprensa, era justamente essa exuberância do direito, essa dimensão visual do direito que garantia a perpetuidade das informações jurídicas. Como é que... eu me lembro que pequeno eu vi fulano transmitindo a propriedade de uma fazenda para Beltrano. Por quê? Por que, é que você se lembrava? Porque aquele garoto, aquela criança, viu roupas chamativas como essa. Não é à toa que na Itália, na França, aqui no Brasil, você tem hoje em dia inúmeros estudiosos contando a história do direito através da história da arte. Do mesmo jeito que eu posso falar de um direito barroco, eu posso falar de uma arte barroca. Do mesmo jeito que eu posso falar de uma arte contemporânea ou pós-moderna, há também um direito contemporâneo ou pós-moderno, um direito rococó, um direito clássico, uma arte clássica, uma arte rococó, tá certo? Essas áreas, o jurídico e o artístico, também conversam nessa dimensão estética. Décimo ponto. Imaginação, criatividade e inovação. Eu só me lembrei de dizer isso agora, vocês me perdoem, mas se por acaso eu estiver indo muito rápido, às vezes eu me empolgo e começo a falar muito veloz, alguém me avisa, por favor, repita, retome o argumento tal, que será um prazer repetir. Bom, já tratei desses 9 campos de interseção: temas, linguagem, silêncio, interpretação, ficções, improviso, linhas, comportamentos, estética. Décimo ponto, décima possibilidade de interseção: a imaginação, a criatividade e a inovação. Ora, a arte, ela trabalha exatamente nesse campo de interação. A sua imaginação é provocada, algo estimula a imaginação do artista e aquilo faz despoletar uma fagulha de criatividade. E aí o artista inova. O artista é provocado, às vezes, por uma cena,
por algo que ele viu, por algo que ele percebeu, escutou, e aquela centelha da imaginação vira uma centelha de criatividade. E aquela centelha de criatividade torna-se obra de arte, quadro, um equipamento, uma teoria, uma nova estética, e isso pode converter-se em inovação, ou seja, converter-se em algo capaz de resolver um problema concreto. Eu poderia dar inúmeros exemplos a respeito disso, mas me lembro, por exemplo, dos impressionistas. Os impressionistas precisavam, desculpe, os impressionistas queriam sair do ateliê. Os impressionistas queriam levar as telas, a pintura, para o jardim. E isso só foi possível graças à invenção dos tubos de bisnaga de tinta, os tubos de alumínio, os tubos de metal. Até então, se algum artista fosse pintar no jardim, ele tinha que ser muito rápido, porque a tinta ia endurecer, ia ressecar, né, ele ia perder o material. Com a tinta em bisnaga, isso foi possível. Você tem Manet, Monet e tal, os impressionistas, os expressionistas todos, não é verdade? Há também a parceria, por exemplo, de empresas de tecnologia com artistas. No início do século XX, 1920, 1930, me lembro da IBM provocada por obras dadaístas, inventou um aparelho chamado optofone. O que era esse optofone? Um aparelho capaz de converter luz em som e som em luz. Ora, isso na mão daí, isso nasce como uma provocação dadaísta e depois, na mão dos laboratórios IBM, converte-se em produto de tecnologia. Deu origem a coisas como scan, enfim, CD, etc., que hoje em dia está na base desse tipo de aparelho. Tá certo? Aprofundando isso, essa dimensão, eu queria chamar a atenção de vocês para uma frase do professor Giorgio Parisi. Giorgio Parisi é esse senhor que está aí, ele é um italiano, Prêmio Nobel da Física de 2023. Giorgio Parisi tem um livro chamado A Maravilha dos Sistemas Complexos, que ele desenvolve toda uma teoria sobre os sistemas complexos a partir de uma observação da janela do laboratório dele, dessas revoadas de passarinho que formam essa nuvem. Passarinho muito comum em Roma, na Itália, chamado estorninho, que forma essas nuvens que, de uma hora para outra, rapidamente mudam de movimento. Observando aquilo na janela do seu laboratório, no departamento de física da Universidade de Roma, Giorgio Parisi conseguiu desenvolver toda uma teoria sobre os sistemas complexos que garantiu a ele o Prêmio Nobel da Física. Bom, e por que eu trago isso? Para vocês verem como é que a imaginação dele foi despoletada por uma paisagem, aquilo instigou a criatividade e resultou na inovação, uma nova teoria, tá certo? E aí, nesse mesmo livro, Giorgio Parisi diz: o melhor trabalho de uma vida inteira de pesquisa pode aparecer por acaso. É o que a gente chama de serendipidade. O melhor trabalho de uma vida inteira de pesquisa pode aparecer por acaso. Ele é encontrado em uma estrada percorrida para ir a um outro lugar. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso justamente porque um problema jurídico, às vezes, complexo, que à primeira vista parece não ter solução, você pode encontrar justamente a resposta que você está procurando, escutando uma música, indo a uma exposição de arte, indo a uma galeria fotográfica, indo a uma ópera, indo a um show, assistindo um filme, assistindo uma série do Netflix e tal. Certo? É possível resolver questões jurídicas justamente por conta de todas essas interseções. É possível você ter a sua imaginação incentivada, despoletada, às vezes
num período que você nem está pensando naquele problema jurídico. Chama atenção para um fato. O professor Giorgio Parisi, tal Prêmio Nobel de Física da Itália, é um profundo conhecedor e admirador da cultura brasileira. Ele, logo após ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, o professor Parisi, ele comenta que, em uma série de entrevistas, vocês podem encontrar isso no YouTube, ele comenta que uma vez ia para a universidade, entre a sua casa e o campus, e uma vez ele ia para o seu laboratório, no campus da universidade, entre a sua casa, né, e a reitoria, e se depara com um cartaz pendurado no poste. Hoje, na sala tal, forró universitário. Ele pensava que era uma conferência antropológica sobre uma dança exótica típica do Brasil. Quando chegou lá, era um curso de dança, um curso de forró para estudantes, enfim. E ele se interessa por aquilo, começa a fazer o tal curso de forró universitário. Primeiro, se torna um exímio forrozeiro, dito por ele, inclusive no YouTube há até passagens dele dançando. E mais do que isso, pelo forró, ele entra na cultura brasileira, descobre Guimarães Rosa, descobre a literatura do Nordeste, o regionalismo, Clarice Lispector, conhece a música brasileira, enfim, torna-se um entusiasta da cultura brasileira. Tá certo? Bom, e é justamente por conta dessa dimensão da inovação, da criatividade, da imaginação, que é possível se extrair argumentos jurídicos, até mesmo de obras não jurídicas. 3 exemplos concretos. Por exemplo, Italo Calvino, ele é um escritor italiano que publica ele publica póstumamente. Esse é o seu primeiro livro póstumo. Esse ensaio chamado 6 Propostas para o Próximo Milênio. Isso é uma reunião de conferências que ele daria na Universidade de Harvard, que ele morre pouco antes, não vai dar, mas a viúva reúne as conferências e publica. Basicamente, são 6 valores que ele achava que iriam nortear a literatura no século XXI. Tá certo? Ele escreve isso em 1985, 86, e pensando no que seria a literatura nos anos 2000, no século XXI, ele diz o que iria, quais seriam os princípios da literatura. Só que é um livro tão fantástico que esses princípios, na verdade, não são da literatura. Podem ser princípios aplicados à computação, à economia, ao direito, às artes em geral, ao cinema. Um livro, um ensaio fenomenal, tá certo? Então, a partir de um livro de literatura, de um literato italiano, você já teve livros de matemáticos, de físicos, de juristas, dizendo o que é que Ítalo Calvino pode dizer ao direito, à música, etc. Bom, depois, Lira Neto. Lira Neto, o biógrafo, o jornalista e tal, que tem se notabilizado por uma série de biografias famosas de artistas dos mais variados estados do país, de políticos, enfim. Nesse livro aí, A Arte da Biografia, na verdade, Lira Neto escreveu, sem dar o nome a isso, um belíssimo manual de pesquisa, de metodologia científica. Quem aqui já fez um curso de metodologia científica sabe que metodologia científica é uma das áreas mais chatas, mais aborrecidas da ciência, justamente porque são regras, são modelos, são métodos e tal. E ele tem a capacidade de traduzir num livro agradável, leve, informações riquíssimas, como se dirigir ao leitor, como fazer uma pesquisa no arquivo, o que é que você deve mostrar ao leitor ao longo da escrita de uma tese de doutorado, de uma dissertação de mestrado. Um livro curioso, diferente, engraçado, ou seja, sem falar de metodologia, ele fala de metodologia. E, por fim, Rubem Alves, um filósofo, um metodólogo, um pensador, um teólogo, que escreve esse livro ao professor com carinho. Uma brochura de 50, 60 páginas, em que, na verdade, ele discute
a própria concepção de saber o que é saber, como é que você conhece, como é que você apreende as coisas de uma maneira agradável, de uma maneira interessante, de uma maneira leve. O raciocínio é sempre o mesmo. É possível tirar argumentos de uma outra área do saber, de uma outra área do pensamento, a partir de literatura, a partir de ensaios, etc. Tá certo? E aqui agora a gente chega numa dimensão, digamos, mais técnica ou jurídica. Um grande constitucionalista alemão, o professor Peter Heberler, uma das referências hoje, ainda hoje, em direito constitucional no mundo inteiro, ele escreve esse livro chamado Poesia e Direito Constitucional. Na verdade, é uma entrevista que ele concede a um magistrado da Suprema Corte do Peru, Héctor Lopes Bonfil, e ele basicamente fala do poder que a cultura tem, e sobretudo a poesia, a cultura literária, tem para o direito e o direito constitucional. Por exemplo, ele fala coisas como a poesia como fonte de utopia e de legitimação constitucional. A poesia e os poetas como críticos e visionários de uma sociedade. A poesia como fonte de consenso e de estabilidade. A liberdade artística como condição essencial para a crítica social, para a democracia, para o Estado de Direito. Portanto, duas coisas que a princípio parecem tão longe, tão distantes, poesia e direito constitucional, o professor Peter Heberle demonstra como elas estão próximas, como elas estão unidas. Bom, falei já de 10 pontos de interseção entre o jurídico e o artístico. 10 pontos de interseção. E agora, já que essa aula, essa conversa, esse bate-papo, tem como tema central essa dimensão do sensível, o sentir, eu queria falar desse tema da sensibilidade. O que é que o direito tem de sensibilidade? O que é que a arte pode dizer de sensibilidade ao direito? Há espaço para sensibilidade no direito? Bom, para tratar dessa questão, primeiro deixa eu tomar aqui um gole d'água. Para tratar dessa questão, da dimensão do sensível no direito, eu queria chamar a atenção para vocês, chamar a atenção de vocês para essa escultura. Isso é uma deusa da justiça. Então, estão aí os elementos clássicos do que se imagina de uma deusa da justiça. Espada, código, balança, essa daí está sem venda, mas durante muito tempo a deusa da justiça não usou venda. Isso é uma deusa da justiça esculpida em mármore por um escultor italiano do século XV, 1400 e tal, chamado Giovanni Pisano. Giovanni Pisano. Chama a atenção, a professora Kátia mencionou no início que em 2011 eu publiquei um livro intitulado A Cegueira da Justiça, em que eu falo exatamente por que é que, ao longo dos séculos, a imagem da justiça mudou tanto, ora com venda, sem venda, com espada, com balança e tal. E eu digo isso para dizer para vocês que um dos meus temas prediletos, uma das minhas paixões é exatamente a da iconografia da justiça. Como é que a justiça ela é retratada ao longo dos séculos. Por conta dessa pesquisa, por conta desse meu interesse sobre esse tema, eu venho catalogando a imagem da justiça nos últimos 25 anos numa enorme profusão. Justiças da América do Sul, justiças da Europa, indígenas, orientais, antigas, contemporâneas, metafóricas. Eu nunca vi em todas essas justiças, porém, nenhuma como essa aí, que traz a balança da justiça pregada ao peito da deusa da justiça. Vocês estão vendo aí? Deixa eu só pegar aqui. O marcador está aqui.
a balança da justiça, né, pregada ao peito da deusa da justiça. Os elementos comuns seriam numa mão a espada e no outro lado a balança, ou quem sabe o texto da lei de um lado e a balança do outro, não é verdade? Se vocês lembrarem, por exemplo, daquela justiça que existe na Praça dos Três Poderes, na frente do Supremo Tribunal Federal, você tem lá uma justiça vendada, não tem balança nem lei, tem só uma espada que repousa no colo, mas está lá claramente, aquilo é uma justiça, a espada, a venda, a posição, né, coberta com uma toga, capa. Bom, é o caso aqui. Mas o fato de a justiça ter optado por trazer a balança no peito é muito eloquente. Isso é um sinal, talvez, de que ela faz uma coisa chamada cordis ponderatio, a ponderação com o coração. A cordis ponderatio, essa ponderação com o coração, Giovanni Pisano, 1250. Eu tinha dito século XV, é século XIV, 1300, né? Da transição de 1250 a 1314, século XIII para XIV. Giovanni Pisano, La Giustizia. Essa cordis ponderatio aponta exatamente para essa possibilidade, essa necessidade, na verdade, do jurista avaliar com sensibilidade a ponderação, o pesar dos argumentos, certo? E é interessante ver que ao retratar essa justiça ponderando com o coração, ou seja, essa justiça sensível, o tal escultor Pisano, Giovanni Pisano, ele antecipa 300, 400, 500, 600, 700 anos uma coisa que os constitucionalistas do século XIX, XX iriam chamar de o sentimento constitucional, esse feeling constitucional. Essa conceituação existe na Espanha, na Alemanha, na França, esse sentimento constitucional, esse feeling, é isso que dá até mesmo essa liga, essa sensação de pertencimento das pessoas à Constituição. Não é por conta desse tipo de coisa, desse sentimento constitucional, por exemplo, que São Paulo tem uma rua que se chama 25 de março. O que é o 25 de março? 25 de março é o aniversário, é a data em que foi promulgada a nossa primeira Constituição. Por que em tantos lugares há uma Praça da Constituição, uma Avenida da Constituição, um feriado da Constituição, de promulgação da Constituição? Justamente por conta desse sentimento da juridicidade, desse sentimento constitucional, que pode se expandir para outras dimensões do jurídico. O jurista, cada vez mais, ele não apenas avalia, julga, interpreta com a razão, mas ele avalia, julga, interpreta também com a sensibilidade. E isso me dá a chance de falar quando eu trato dessa dimensão do sensível na arte e no direito. Eu me lembro de uma passagem do maestro Vladimir Horowitz, pianista, maestro, que diz o seguinte: tocar bem demanda razão, coração e meios técnicos em igual medida e proporção. Sem razão, será um fiasco. Sem técnica, um amador. Sem coração, uma máquina. Esse mesmíssimo raciocínio que Vladimir Horowitz usa para o músico tocar piano, interpretar uma peça pianística, eu posso utilizar para o direito. Então, a dimensão do sentir no direito está cada vez mais presente, mais forte. O direito ele não é só razão, porque se ele for só razão, ele será um fiasco. Se ele for só técnica, ele ignorando razão
ou emoção será um amador, certo? E sem coração, ele será uma máquina, será um mero rábula. O jurista não pode operar sem essa sensibilidade. Abro até espaço para, digamos, uma confissão mais pessoal. Eu tenho 30 anos de formado, 30 anos de formatura em direito. Quando hoje em dia eu recebo um processo, eu recebo algo para dar um parecer, uma denúncia e tal, assim que eu olho, é óbvio que eu já tenho uma primeira impressão, uma sensação de que eu devo caminhar num determinado sentido. É esse tipo de sensação que, com o tempo, o advogado, o jurista e tal, vai desenvolvendo, vai aperfeiçoando. E o trabalho do jurista não é seguir essa sensação, essa primeira impressão. Claro que não. Pelo contrário, é justamente pegar essa sensação e testar e colocar à prova essa sensação. Bom, quando eu recebo um processo, eu digo, olha, à primeira vista, eu devo seguir por aqui. Isso me diz que é assim, assim, assado. Então, eu vou me aprofundar nas provas, na teoria, na doutrina, na jurisprudência, para aí sim fazer esse teste de consistência daquela minha sensibilidade, daquela minha primeira avaliação, daquela intuição inicial, para ver se é possível prosseguir nesse caminho. Portanto, o que é aprender, ensinar, aplicar o direito hoje? Basicamente é isso também, essa mesma frase de Vladimir Horowitz. Sem razão, será um fiasco. Sem técnica, um amador. Sem coração, uma máquina. O jurista hoje, seja ele um assessor jurídico, um advogado, um juiz, um membro do Ministério Público, ele tem que abrir espaço para o sentimento, tá certo? Bom, e justamente por conta desse poder que a arte tem de instigar o sentimento, de mobilizar as pessoas, eu queria trazer toda essa discussão aqui para uma dimensão agora mais crítica, tão próxima da gente. Como as mudanças climáticas podem afetar o nosso acesso à cultura, o nosso direito à cultura. Alguém poderia dizer, mas que mudança tão radical? Bom, permitam-me só continuar aqui para vocês verem que não estamos sempre no mesmo campo. Tá? Como é que tempestades, inundações, essas mudanças, esse calor infernal, como é que isso tudo toca no direito à cultura e o que é que isso tem a ver com sensibilidade? Ora, em 2020, 5 anos atrás, portanto, 5 anos atrás, o relator especial da ONU para os direitos culturais, ele já tinha apresentado à Assembleia Geral da ONU um relatório dizendo que as mudanças climáticas poderiam afetar muito o nosso direito de acesso aos bens culturais, de divulgação da cultura. As mudanças climáticas afetam através de coisas como mudanças no turismo, nos fluxos turísticos. Porto Alegre teve aquela enchente, várias enchentes seguidas, destruíram museus, acervos, né, bibliotecas e tal, impediram as pessoas de irem visitar os museus de Porto Alegre. Então, mudanças no fluxo de turistas, de viagens, de voos, número de visitantes, nível de renda, investimento, a capacidade de investir, a necessidade de maiores investimentos nos equipamentos culturais, para adaptação tecnológica, para controlar e minimizar os efeitos das mudanças climáticas sobre os acervos, as bibliotecas, as mudanças de temperatura, as mudanças do nível de umidade, as necessidades de realocação. Vocês podem imaginar que o nível dos oceanos, por exemplo, vai aumentando, bibliotecas fortes, igrejas que se situam na beira-mar, na beira de rios, precisam ser realocados. Eu moro em João Pessoa. Aqui em João Pessoa a gente tem uma igrejinha centenária
na areia da praia, a 50 metros do mar. Não preciso ir muito longe para ver que, se o nível dos oceanos aumenta, a igrejinha está fadada a ser devorada pelo mar. Aqui em Carneiros, em Pernambuco, também tem mesma coisa. E eu vou encontrar inúmeros outros exemplos, Brasil afora. Os fortes, né, na beira dos rios, na beira do mar, mesmíssima coisa. Né? E aí entra a questão da sensibilidade também. O potencial positivo que os museus têm para aumentar a conscientização das pessoas e as respostas às mudanças climáticas. Os museus são peças-chave para sensibilizar as pessoas sobre a importância da questão climática para a cultura, para os direitos culturais, para o acesso à cultura e até para a divulgação da cultura. Vocês podem imaginar que, na hora que uma cidade é inundada, com essa inundação vão também receitas, vão também músicas, danças folclóricas, tradições, paladares, perfumes, ou seja, patrimônio cultural imaterial e material. Tá certo? Esse poder do museu de sensibilizar as pessoas para causas como mudanças climáticas, mas para quaisquer outras causas, esse poder é enorme. Essa visão de que o museu é um centro de pesquisa, ou ainda mais grave, que o museu é só um lugar para colocar a velharia, essa dimensão do museu apenas fechado em si mesmo, isso tende cada vez mais a ser colocado de lado. Basta que se imagine, por exemplo, vários exemplos, vários casos mundo afora, de zonas altamente degradadas de cidades que bastou um único museu ser colocado ali. Um único museu foi implantado naquela área e aquilo floresceu, a área muda completamente. Todo um projeto de reurbanização de uma área que às vezes era uma área industrial abandonada, um grande lixão, uma área deteriorada, marginalizada, uma área feia, uma área de violência. Basta um museu para despoletar todo um movimento para modificar aquele cenário ali. 2 exemplos. O Guggenheim, o Museu Guggenheim de Bilbao, foi encravado numa área industrial completamente abandonada de Bilbao, a capital do País Basco, na Espanha, e floresceu a um ponto de já estar causando agora até efeito colateral de gentrificação. Tá certo? Um outro exemplo é o Museu de Confluence. O Museu de Confluence é exatamente um museu de arte contemporânea implantado, construído na confluência dos rios Rhône e Saône em Lyon, na França. Os rios se juntavam praticamente a 2 passos do centro histórico de Lyon e era aquela ferida na malha urbana da cidade. Abandonado, só tinha galpões abandonados, galpões ferroviários abandonados, era uma área degradada, suja, poluída, feia, e a partir da construção desse museu, toda uma reurbanização com preocupações ambientais, ecológicas, climáticas, começa a ser desenvolvida nessa área da cidade, que hoje é uma das áreas mais valorizadas e apreciadas de Lyon, na França. Citei o Bilbao, citei o Guggenheim de Bilbao, citei o Confluence de Lyon, poderia ter citado vários exemplos no Brasil, inclusive, aqui o Cais do Sertão, no Marco Zero, em Recife, né? Poderia ter citado o próprio os museus do Rio de Janeiro, né? O MAR e o Museu do Amanhã, que, obviamente, com críticas, com as questões de gentrificação também tiveram, sem dúvida alguma, um papel fundamental na
requalificação, na reurbanização, o nome enfrenta inúmeras críticas, do tecido urbano do Rio de Janeiro. O fato é o poder imenso que um museu tem para ir muito além da exposição, da fala, da discussão da cultura e da arte. O museu tem um poder mobilizador, sensibilizador. Bom, dito isso, para concluir, então, de tudo que eu falei em 1 hora e meia de conversa, eu queria chamar a atenção de todos aqui para as 5 possibilidades de diálogo entre o direito e a cultura, o direito e as artes. As 5 possibilidades de interação entre jurídico e artístico, certo? Em primeiro lugar, eu poderia falar de uma arte do direito. Existe uma arte que se dedica a retratar os temas da justiça, os temas do direito, uma peça sobre um julgamento, um filme sobre um julgamento, uma ópera sobre um casamento, uma estátua de uma deusa da justiça. Tudo isso perfaz essa primeira dimensão. A arte que se dedica a retratar o mundo do direito, a arte do direito. A segunda dimensão eu chamo de o direito da arte. O direito da arte, aquele ramo do direito que fala dos direitos dos artistas, da promoção do mercado de arte, da compra e venda de obras de arte, aquele conjunto de normas jurídicas que tem por alvo a arte e os artistas, certo? O terceiro campo de interação eu posso chamar de o direito como uma arte. O direito seria a arte do bom e do justo, do bom e do equitativo, a arte de negociar contratos, a habilidade extraordinária para legislar, certo? Então, o direito como uma arte, certo? Finalmente, no quarto ponto de interseção, eu posso falar ainda da própria arte como um direito do indivíduo. Haveria um direito humano ou um direito fundamental à cultura? Sim, claro. Um direito fundamental à arte? Sim, claro. Por que não também um direito fundamental ao museu também? Tá certo? Então, o quarto campo de interação é a própria arte como um direito da pessoa humana. E, finalmente, o quinto campo de interação, de possibilidade de diálogo entre o jurídico e o artístico, a dimensão da imaginação, da criatividade e da inovação. Ou seja, daquela obra de arte que, mesmo não tendo sido criada para explicitamente, diretamente falar sobre o direito, mas ela diz muito ao direito, como uma metáfora, como uma inspiração, etc. Tá certo? Uma música, às vezes, que você está escutando e dá a você exatamente aquele argumento que você precisa para uma petição, para um parecer, para uma decisão. É esse tipo de diálogo. Você vai assistir um filme no cinema e sai de lá exatamente com a resposta àquele seu problema jurídico que, a princípio, não tinha nada a ver com ele. Tá certo? Então, dito isso, 1 hora e meia de conversa aqui, eu queria só sistematizar que essas são as 5 possibilidades de interação entre o jurídico e o artístico. Na hora que eu agradeço mais uma vez a atenção, o convite, a paciência de todos. Obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite a todos.